Olá, amigos e amigas, assinantes, telespectadores da TVI, seja através da TVC Itabuna Ilhéus ou através da internet tvi.tv.br em qualquer parte do mundo ou pelas redes sociais. Um abraço a você que assiste agora ao vivo através do Facebook o programa Alô Cidade Debate. Eu, Barbosa Filho, Ronald Khaled e Rui Corrêa, estamos aqui para comentarmos assuntos que foram destaques durante a semana que passou e assuntos que serão destaques essa semana, seja na política, no judiciário, que envolve a política, né, que todos nós brasileiros vivemos aí. E estamos em plena Copa do Mundo, que acontece na Rússia, Copa do Mundo que, como eu até já comentei aqui no programa passado, sempre foi historicamente usada como o circo, né? Tem que ter o circo para a corte, para os bobos da corte. Então, a Copa do Mundo é um evento esportivo maravilhoso para quem gosta do futebol, mas muito mal utilizado para a política, né? Ou seja, utilizado de boa forma para a política do mal. Enfim, para você ficar sabendo, na Copa do Mundo acontecem decisões impopulares, como eu disse aqui, por parte de governo, por parte de judiciário. Aqui no Brasil mesmo, essa semana que passou, tivemos aí uma decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal, libertando Zé Disseu, outros envolvidos aí, o Genu, o escândalo aí desde o Mensalão, o escândalo também agora do Petrolão, e tivemos a tentativa de libertar o Lula, que a gente vai comentar também sobre isso aqui, né? Mas o Fachin acabou indo arquivar e depois resolveu mandar para o Supremo. O Rui Corrêa vai explicar isso aqui para o Tribunal Geral e não a segunda turma do Supremo para julgar esse caso do Lula, né? Que acredito eu que vai acabar sendo favorável ao Lula pelo que a gente está vendo aí nessa armação toda. Um abraço. Bom, eu vou dar bom dia porque a gente está ao vivo no Facebook, né? Mas boa noite para o pessoal da TV Cabo aí. Um abraço, Ronald. Um abraço, bom dia e boa noite. Bom dia, Rui, boa noite também. Bom dia, boa noite. Nós não estamos no fuso horário da Rússia, não, porque estamos ao vivo, né, no Facebook. Inclusive você do Facebook pode participar com a gente, pode mandar sua mensagem que a gente vai ler aqui ao vivo. E estamos aí gravando para a exibição na TVC Itabuna Ilhéus, hoje à noite, a partir das 21h30. Bom, Ronald, Rui, vamos começar por quem aí? Falando dessa situação que o Brasil viveu aí durante a Copa do Mundo, né, essa rifa aí de sorteio para quem vai ser liberado, quem sair da cadeia. O Zé Disseu já está em casa, tranquilo, assistindo a Copa, né? O José Genu também. E aí? Isso acontece sempre, quando querem fazer mal feito, acontece no Carnaval, São João, né? Uhum. Mas eu acredito, Barbosa, que não estão mais nem tendo esses cuidados, porque a população é uma população que quase a metade vota num ladrão, não é? As pesquisas aí dá 30% a 40% para Lula. Então ninguém mais liga para nada. Eu acredito que eles vão perder até esse cuidado de procurar uma data que a população esteja assim muito atenta a alguma coisa diferente para fazer coisa errada. Em relação ao Supremo, a gente fica totalmente perplexo. Porque o Supremo, a gente tinha aquela ideia, a gente nem ouvia falar do Supremo, né? Era uma coisa tão celestial, né? O Supremo que a gente pensava que era assim, era outro mundo, as pessoas vinham de Marte aqui, era uma turma que deixaram ali separado, esse cara aqui vai garantir o Brasil e tal. Uhum. Mas a gente vê o Supremo, quer dizer, um bando de canalhas, a gente fica perplexo mesmo, a gente termina perdendo as esperanças no Brasil. Tem hora que parece que a gente está até vivendo uma Venezuela, né, Rui? É verdade. Ô Barbosa, essa questão aí da segunda turma, a gente sabe que há essas divisões, né? O STF é um colegiado que sofre durante um tempo, todo o tempo, mudança porque vem as compulsórias, aposentadorias compulsórias, vem mudança. Por exemplo, o seu quadro, que compõe o seu quadro julgador, quase 80% ainda foram nomeados em governos petistas, né? Então, ele sofre alteração. Com isso, também, a jurisprudência. Uma hora ela vai, outra vem. É o que a gente está observando nesse momento aí com relação à segunda turma e o plenário. Na segunda turma, há uma maioria chamada de garantista que entende que a lei que possibilita que o próprio STF, o plenário do STF, assegurou por 6-5,
que é legítima, é legal a aplicação da lei, a aplicação da prisão após o julgamento de segunda instância. Então, na segunda turma, essa diferença. Então, lá na segunda turma, predomina essa versão de que tem que correr todo o trânsito em julgado, quer dizer, tem que chegar o trânsito julgado em toda a esfera possível. Segundo grau, terceiro grau e quarto grau. É o entendimento dele. Já o plenário difere. Então, quando o assunto está nas turmas, e sobretudo na segunda turma, começa essas liberações. Né? O relator, lá o Fachin, quase sempre ele é voto vencido, e quando ele percebe que ele não vai conseguir impor a sua tese, como foi essa última aí, o último pedido da defesa de Lula, ele percebeu que se julgasse na segunda turma, ele não, provavelmente Lula seria solto dentro dessa tese, desse grupo de julgadores. Aí o que ele fez? Há uma prerrogativa, há precedente de casos assim, ele sentiu que poderia perder, e nesse caso ele afetou o julgamento ao plenário e agora depende da pauta, que é de exclusividade da presidente Carmen Lúcia. Eu acho que isso não vai acontecer nesse primeiro momento, porque haverá o recesso do judiciário, que só voltará em agosto, e aí eu acho que se ela for pautar, que eu não acredito também, ela só pautará final de agosto e início de setembro, o que põe por terra todo esse esforço petista de tirar Lula da cadeia e fazê-lo candidato a presidente da República. Barbosa, eu estava vendo ontem na televisão que, desculpa, nos Estados Unidos, né, um ministro se aposentou, né, e vai entrar, porque lá são 9, aqui são 11, lá são 9, né? Aqui tudo tem mais, né? Exagero. Lá são 9 e são 4 liberais, 4 conservadores e um que era o fiel da balança, que é justamente esse que vai sair. Ele foi colocado por Reagan, foi colocado como um falcão da direita, e ele se revelou uma pessoa fantástica lá dentro do tribunal. Ele que era o equilíbrio. E a gente vê, eu sou conservador de direita, né? Não tenho vergonha de dizer isso aqui, todo mundo tinha vergonha de dizer que era de direita, hoje as pessoas já têm coragem de dizer que é de direita e conservador. Mas o mundo é dividido, né? Metade uma coisa, metade outra, e o tribunal americano diz bem isso, a metade de direita, a metade de esquerda, e no sentido ideológico da palavra mesmo. Quer dizer, ninguém é lá de direita para proteger bandido, nem vice-versa. Né? As pessoas são de direita em relação ao aborto, de esquerda em relação à imigração. Existe esse jogo de opiniões lá. Aqui, primeiro que o tribunal não é balanceado. Né? A esquerda aqui, quem não é esquerda de ofício, é por falta de caráter, aqui no Brasil. Né? Então você vê o Fachin, que está se saindo bem, né? Mas é de esquerda, fez um discurso apoiando Dilma, né? A esquerda que indicou a maioria dos, acho que 8 ou 9, não é isso? Não é isso? Então, já a partir daí que é uma sociedade, que é um tribunal que não representa a sociedade brasileira. Então, daí é que começam as distorções. E tem distorção de ideologia e distorção de caráter no tribunal brasileiro. É isso aqui que a gente... A propósito, somente Celso de Mello, Marco Aurélio e Gilmar não foram indicados nos governos petistas. Mas são de esquerda declaradamente pelas suas posições, né? Não, Gilmar é um tucano, né, de alta plumagem. Agora, Marco Aurélio, ele tem umas suas quedinhas pela esquerda. E o Celso não, o Celso é um constitucionalista, agora, na acepção da palavra, é um constitucionalista. Então, esses votos dele sempre foram conhecidos, né? Ele, inclusive, foi indicado por Collor, no período Collor. Então, mas ele tendenciosamente, as tendências dele é votar com os votos de esquerda, né? Nesse sentido aí do garantismo. Pois é. Bom, temos tempo ainda? Vamos comentar a situação, já que estão falando do Supremo Tribunal Federal, já que o Supremo pode ressuscitar o imposto sindical, né? É uma posição, inclusive, do ministro Fachin, mas a procuradora-geral, Raquel Dodge, é contrária e quer que o Supremo mantenha o que foi decidido na alteração da lei trabalhista, né?
Mas os sindicatos e as federações estão pressionando muito. Mas é isso que a gente não entende. A lei vale por uma semana. Quer dizer, fizeram a PEC, né? PEC é que muda a Constituição, não é? Que só pode ser feito com mais de dois terços do Congresso. Fizeram a PEC e votaram, aí vem um ministro com ideário de esquerda, achando injusto isso e coloca por terra toda a decisão do Congresso. Então é meio complicado. Agora, isso, engraçado é o seguinte, as federações dos sindicatos, as centrais, todas entraram na justiça vendo o seu lado. E quem é que vê o lado do trabalhador que não quer pagar a contribuição sindical, né? É um absurdo. Exatamente. Então fica uma coisa unilateral. Se o Supremo decidir a favor das federações dos sindicatos... Mas eu não acredito, Barbosa, que vai ser alterada essa decisão, ou mudado, ou julgado inconstitucional, porque na verdade está se julgando aí a inconstitucionalidade do artigo ou não, né? Mas, por exemplo, os votos até ontem foram colhidos 2 votos. O primeiro de Fachin, né? Que é como o Ronald já identificou. Ele, lá atrás, ele fez discurso para Dilma e ele tem na sua vida acadêmica, ele tem identidade com os movimentos de esquerda, né? Embora está surpreendendo os votos dele, tem sido uns votos técnicos. Agora, o Fux, né, já empatou, está 1-1. E você pode verificar que o STF, na sua composição de 11, hoje ele está 6-5 em quase todos os temas, né? Tem a turma puxada por Carmen Lúcia, aí vem o Fouque, a Rosa Weber, vem o Barroso e vem o Alexandre, né, que fica, às vezes, migrando para uma ou outra tese. Então, é um colegiado dividido, certo? Dividido ideologicamente mesmo. Então, se o Fux não acompanhou o Fachin, já é uma tendência de que, na minha concepção, será mantida, porque, por exemplo, o Gilmar Mendes, o Toffoli, todos são a favor dessas teses, né, de que, embora eles, né, tenham votado com tese de esquerda, mas nessa questão aí eu tenho a impressão de que a folga em favor da PEC será assim, tipo assim, 6-4, 7-4, pode ser. Semana passada vocês não puderam comparecer ao programa, né? Teve a decisão também do Supremo com relação ao Paulo Bernardo e a esposa dele, a Gleice Hoffmann, da presidente do PT, onde foram absolvidos, né, daquela situação toda, segundo o Supremo, por falta de provas. Não, anulou as provas, por exemplo, com relação ao Paulo Bernardo, eu achei isso aí um absurdo, porque, ora, que é como o apartamento funcional, a tese do Senado, porque foi a Procuradoria do Senado que replicou essa questão lá no STF, pediu a nulidade, por conta de que Gleice é senadora, mas a ação era voltar, a busca e apreensão, a busca de provas, não era voltada contra a Gleice, e sim contra seu marido, que não tinha foro privilegiado, né? Eles alegam que quem tem foro privilegiado é a pessoa física, e não o escritório. Não o escritório, né? Nem o apartamento. Porque ia ficar difícil, né? A cidade do cara não podia ser investigada, o escritório, o carro, aí fica meio complicado. E eles comeram essa tese. Aliás, eu acho que tem hora aí que o STF tem dado cada uma que surpreende. Admitir essa quantidade de recursos, né, que a defesa de Lula faz é uma coisa absurda. Se fosse um cidadão comum qualquer, não tinha a menor chance, né? Quer dizer, como eles têm advogados caros, você vê uma banca de São Paulo, outra banca em Brasília. Agora você imagine, Rui, nós vamos ter que aguentar o Toffoli, por exemplo, mais 30 anos aí. É verdade. Né? Porque ele não tem 50 anos, né? Não tem. Ele tem mais direito a mais 25 no mínimo. Então meus filhos e meus netos vão aguentar o Toffoli. Isso é uma maldição, bicho. Que era 70 anos, né? Mas eles conseguiram prorrogar para mais 5. Bom, vamos ao intervalo comercial. Quero aproveitar, registrar e mandar um abraço ao jornalista Kleber Torres, que está aqui no estúdio. Kleber, que inclusive já faz parte aqui agora da TVI, né, vai estar com o seu blog no site novo da TVI. Tem muitas novidades por aí que a gente vai anunciar no decorrer desse mês de julho. E você vai ser contemplado, você itabunense, ilhéense, você do sul da Bahia,
com essas novidades jornalísticas que vamos ter, inclusive no site tviplay.com.br. Bom, a gente vai para o intervalo, voltaremos já já. Aguarde aí um minuto só. Olá, estamos de volta em mais um bloco aqui do Alô Cidade Debate. Eu, Ronald Cálido e Rui Corrêa, estamos comentando aqui alguns temas, né, que são destaques durante a semana que passou e a semana vindoura. Um abraço a todos vocês que estão acompanhando aí pelo Facebook, né, ao vivo. Pode mandar mensagem, viu? Manda o seu pensamento, o que você quer falar, que a gente vai registrar aqui no programa Alô Cidade. Bom, eu queria falar que semana passada, na segunda-feira da semana passada, o governador Rui Costa esteve aqui, a gente já até falou, mostrou a entrevista dele aqui no programa, mas o Ronald estava gripado, não veio ao programa, o Rui também não pôde vir, né, e a gente não comentou algumas situações políticas, né, de bastidores que aconteceram lá nessa reunião, onde será construído a policlínica da região sul da Bahia. E o Rui Corrêa, chamado agora na eleição de Rui Correria, nunca fez um discurso tão demorado em Itabuna, viu? O discurso dele chegou a ficar enfadonho, muita gente saiu e não saiu mais gente porque começou a chover. Inclusive o assessor dele falhou aí porque deixou o Rui falar demais. Ele falou mais de 1 hora. E nessa fala do Rui, ele justificou aí a obra da estrada Ilhéus-Itabuna, que não está andando devido a problemas aí de entraves políticos, segundo ele, e no Tribunal de Contas, mas que estão sendo resolvidos. E ele falou também sobre a política e criticou muito o Zé Ronaldo, o ACM Neto, que vieram a Itabuna para uma reunião no sábado, segundo ele no Centro Espírita, para consultar os espíritos, né, segundo o Rui Correria falou e o Fernando Gomes, e eles criticaram a obra do teatro que estava parada e disse que o teatro de feira se encontra fechado. Aí o prefeito de Itabuna, Fernando, disse que se está fechado é por incompetência do prefeito de lá, mas que o daqui vai abrir, vai inaugurar em setembro, inclusive, antes das eleições. Rapaz, muita coisa assim a gente percebe nos bastidores, né? Inclusive a Ângela Costa, não é isso? Não, Ângela de Ilhéus. Souza, né? Ângela Souza, perdão. A Ângela Souza, deputada estadual por Ilhéus, estava lá com o filho dela, o prefeito da cidade, falou muito em Deus, né? Falou sobre Cristo, pregou uma política pura, né? Ela está fora dessa corrupção, desse mundo da política suja. Como é aquele ditado, o diabo pregando quaresma, né? Então, muita gente que estava lá criticou a Ângela e achou hipocrisia da parte dela, né? Usar o nome de Deus em vão dessa forma, né? Porque todo mundo sabe que ela está envolvida em vários escândalos. E ela seria a pessoa menos indicada para falar desse momento aí de renovação na política. Enfim, tivemos esses bastidores aí, né, da política, e a gente viu que além de lançar a obra e assinar a ordem de serviço, foi um ato muito mais político. Eu acho que devia ser proibido. Não devia ser proibido, não devia tomar vergonha na cara, a pessoa devia fazer uma vamos dizer assim, uma autoanálise e não apresentar isso de obra. Isso é uma coisa vergonhosa, né? O que o governador está fazendo. O governador está inaugurando pedra, como é que chama? Fundamental, né? Começo de obra na Bahia toda, né? Isso é horrível. Disse que ele queria inaugurar uma obra do governo federal, né, já com data marcada para inauguração, mas o cara disse que não ia inaugurar naquela hora, deu uma resposta a ele, disse que humilhou perante lá um bocado Diretor de da Codevasp. Codevasp, justamente. Então, devia ser proibido mostrar maquete, né, como eles mostram, eles são peritos em fazer isso, e inaugurar começo de obra. Quer dizer, isso é vergonhoso. E todo mundo, a gozada é que todo mundo vai nessa, embarca nessa. Ô Rui, e aí? Tinha muito prefeito aí, muito candidato a deputado, né? Teve um momento lá, inclusive, da fala, que o Fernando Gomes se referiu ao ACM Neto e os políticos que criticaram a obra do teatro como cabeça de pitu. Aí houve um constrangimento grande por parte de Geraldo, que se achou, né? Pegou a carapuça que esse apelido é dele, né? E aí ficou de cara emburrada lá pro lado de Fernando Gomes. Então foi uma coisa assim até meio hilária lá. Eu acho que o Barbosa não difere de o que a gente já viu lá no passado, né? Ano eleitoral, aquelas, como diz Ronald, inaugura-se até pedra fundamental. E uma coisa que é rotineira
essas entregas de ambulância, Viatura, né? de viatura, essas coisas todas, que na verdade não solucionam, porque esses equipamentos logo são sucateados, porque você dá o veículo, mas o município não tem como sustentar, não tem dinheiro para gasolina, tal, essa coisa toda, o governo do Estado, essa política, porque você pode verificar, desde que o governo petista entrou, nos governos petistas, como era nos carlistas também, né? Não pode negar isso. Todos os políticos. A prática é carro de polícia e de ambulância. E os dois setores são os setores mais afetados na Bahia. Mais afetados, porque não adianta o governo do Estado, por exemplo, dar a viatura, certo? E não dar alimentação ao policial, não abastecer a viatura, porque isso transferir isso para a conta dos municípios. 80% dos municípios baianos são pequenos e eles não têm receita própria, de modo que possa manter a segurança pública, de possa manter o posto médico, porque vem os equipamentos, mas não vem o dinheiro para fazer a contratação. Essa aqui é a questão. Aí você vê a saúde e a segurança sucateadas em todos os municípios. Inclusive, a gente viu agora essa semana em Salvador, o prefeito inaugurando um posto de saúde e a população falava disso. Não adianta inaugurar o posto com todos os equipamentos se não funcionar. Pois é. Né? É o que está acontecendo com o Hospital da Costa do Cacau, né? E tomara que não aconteça com essa policlínica, que vai ser dotada de ultrassom, né? De altos equipamentos de ressonância, mas se não tiver equipe para trabalhar e atender o povo, vai ficar na mesma, né? E às vezes tem uma questão que nessa questão dos pequenos municípios, eu tenho muita experiência nessa área, posso tranquilamente dizer, a grande questão às vezes você tem um equipamento, tem um dinheiro em caixa e não pode contratar o profissional porque você tem que seguir a regra da lei de responsabilidade fiscal. Entendeu, Ronald? Então tem setores aí que você não pode contratar porque o limite mínimo é 51%, o máximo 54% da sua receita com o pessoal. Se você faz às vezes, você estoura. Você vê município aí que as contas dele estão sendo aprovadas com 56%, com 60%, porque houve uma certa flexibilização no entendimento do Tribunal de Contas dos municípios com relação a isso. Mas está fora do que diz a lei de 51%, podendo chegar até 54%. E a maioria dos municípios estão com suas folhas estouradas. E tem um detalhe ainda, o que podia salvar essa situação, que é o terceirizado, né? Esse terceirizado está passando séria dificuldade, porque, por exemplo, o governo do Estado está passando uma crise financeira seríssima. Então não consegue repassar em dia os pagamentos, né? E essas empresas acabam ou falindo, indo parar na Justiça do Trabalho, ou então atrasando o salário do pessoal que trabalha terceirizado. E já há um movimento na Assembleia Legislativa para acabar com essa terceirização, né? Porque a terceirização é terrível, Ronald. Isso a gente já falou aqui, que o SUS não pode dar certo, não é? O Brasil, aquela história, o Brasil é o único país do mundo municipalizado. Não existe isso em lugar nenhum do mundo. Nos outros lugares, tanto nos países federativos como não federativos, os municípios não têm essa autoridade toda. Lá nos Estados Unidos, que foi onde a nossa Constituição foi copiada, quase ipsiliter, né? Deixaram de fora os distritos, que lá é condado, né? Então, hoje, tudo no Brasil é dividido em 5.500 municípios. É impossível dar certo uma saúde dividida em 5.500 municípios. Seria como? Seria dividido em 500 distritos ou 400 distritos, que tem vários municípios contidos, né, desses distritos. Evitaria isso, que nós temos mais de 3.000 prefeituras que não tem condição de ter uma Secretaria de Saúde, e a ação do governo é isso que você falou, é dar uma ambulância, né, e carro de polícia. Na área da segurança, e na área da saúde, e na área da educação, se nós não tivermos, se nós não colocarmos no Brasil a figura do distrito como ente federativo, vai ser muito difícil a gente chegar a resolver esses problemas sociais. Inclusive na reforma política também, essa questão do distrito seria a solução para a renovação, porque do jeito que está aí a eleição, não vai ser nada renovado. Mas o que eu digo é o seguinte, é transformar o distrito mesmo, não é? Eles queriam fazer um distrito só para a reforma política, ninguém teria responsabilidade sobre o distrito, responsabilidade meio afetiva. E só é possível se transformar
Você tem município, distrito, estado e união. Então, o distrito seria responsável por X estados. Não, X municípios. Municípios daquele estado. Justamente. Você coloca uma média aí de 10 municípios por distrito, nós reduziríamos essa pulverização, que é tudo no Brasil, de 5.400 municípios, ficaríamos aí com os 500 distritos. Aí é mais, certo. não é? Quer dizer, a Secretaria de Saúde seria do distrito e não do município. O distrito seria o que representa o condado. O condado, é mudança só de terminologia, né? Bom, agora, já que a gente está falando nessa questão, né, essa policlínica é um modelo que eu acho que deveria ser seguido também nesse sentido. Essa policlínica já é para suprir essa deficiência, né? Inclusive é um consórcio de várias prefeituras. Um consórcio que, como tem que responsabilizar alguma coisa, eles criaram essa PP, vamos dizer assim. Público, não é público-privado, é parceria pública. Parceria pública. Exatamente. Mediante consórcio. Mediante consórcio. Isso é para, vamos dizer, esse exercício, essa ginástica, é para substituir a ausência do distrito, que seria muito mais fácil, muito né? mais fácil. Evitaria de estar fazendo para cada coisa uma PP. Mas esse distrito, para se criar, teria que passar pela Constituição. Né? Cara, isso aí tem que ter um arcabouço, porque quem é que vai mandar no distrito, tem que ter outra estruturação política, não é? Você vê que os Estados Unidos ele tem o senador federal e o senador estadual, como nós tínhamos aqui nos anos 30, porque nós tínhamos distrito, né? Aí depois que acabou com o distrito. Mas nós tínhamos, então tem que mudar tudo para a gente regionalizar o Brasil, porque o Brasil é municipalizado e não funciona assim. O Brasil tem dimensões continentais, né? Só perde aí para territórios como a Rússia e a Índia, mas o Brasil é muito grande e poderia ser até dividido. É uma pena que a gente não tenha esse tipo de discussão, que a gente podia ter discussões mais profundas no Congresso, na televisão, mas ninguém fala. Ninguém está preocupado com isso. O pessoal está preocupado como vai ganhar um por fora. Pois a saúde, nenhum lugar do mundo tem a saúde a ser municipalizada, não deu certo. O único lugar foi, parece que a Noruega, que colocou, mas 6 meses depois voltaram atrás, porque não funcionou. Municipalizar a saúde ou a educação não dá certo. Embora nós fiquemos aqui sempre fazendo essas elucubrações, porque você está aí à beira das eleições em outubro, é uma eleição, né, ampla, presidencial dos estados, deputado, a representação, quer dizer, majoritária e proporcionais, e você não vê esse tema, questão do bolo tributário, você não vê a questão da federação, né? Nada disso está na pauta. A pauta qual a pauta mesmo das eleições? Pois é, você vê que essa questão dos distritos, aí vocês falam em região metropolitana, eu tenho falado aqui que é inútil a região metropolitana no Brasil. Não, a região metropolitana é um arranjo administrativo para você administrar ali os interesses dos municípios contidos naquela região. Sem o distrito não funciona, porque quem é que vai mandar na região metropolitana? É um órgão que vai ser mandado por Rui Costa. Você acha que o prefeito de direita vai respeitar uma decisão do governador de esquerda? Não existe isso. No mundo todo, a região metropolitana é independente, porque lá existem os distritos, não é? Olha, eu vi um movimento no Ceará que eu confesso que fiquei encantado e gostaria de ver isso no Brasil inteiro, né? Um grupo de empresários e setores da sociedade estão fazendo um projeto no Ceará, já pensando em 2050. Então, quer dizer, é uma geração que não está pensando só na sua geração, está pensando nas próximas gerações e como vai ser o seu estado. A gente não vê isso no Brasil, né? A gente não vê um planejamento, uma coisa de futuro para o país. E nos outros estados também não se discute isso, nas cidades. Itabuna poderia estar fazendo isso, né? Poderia estar pensando na Itabuna dos anos 2050, 2030, sei lá, né? Um fórum, Uma coisa de planejamento, de região metropolitana. A gente não vê discussão disso, a gente só quer ver o imediatismo. As pessoas querem assim, o prefeito entrou, esse tem que cuidar logo do rio, acabar com a poluição, mas aí não tem dinheiro e não tem planejamento, e como é que faz? Então, se tivesse um planejamento prévio, né, já sabia como fazer isso e tal. Eu soube que a Fundação Getúlio Vargas já apresentou ao prefeito um estudo sobre a questão da Imasa, né? Eu soube que eles estiveram aí a semana passada e já apresentaram esse estudo à prefeitura. Agora precisamos ver qual a posição do prefeito a partir de agora, porque a única coisa assim que a gente está vendo, pensando um pouco no futuro, é essa questão de como vai ficar a Imasa. O resto não se discute. Que foi assim foi um desastre a municipalização da Imasa, né? Nos anos 80, né? Foi assim a adição mais errada que tomaram aqui em Itabuna. Fernando Gomes que municipalizou com toda a boa intenção, mas deu no que deu, né? A gente destruiu tudo que tinha a infraestrutura do esgoto
E hoje a gente vê que Itabuna é a única cidade de médio porte do Brasil, talvez, que tenha quase 100% de esgoto in natura jogado no Rio Cachoeira. Quer dizer, Ilhéus já tem 40% de esgoto tratado e o governador destinou 51 milhões de reais para, acho que, completar o esgoto de Ilhéus. Ilhéus vai chegar a mais ou menos 80% a 90% de esgoto tratado. Quer dizer, é uma cidade que tem problemas igual a Itabuna, problema de topografia, de pluviometria, e vai conseguir esse objetivo. É isso que eu fiquei surpreso. Até eu perguntei até o pessoal de Fernando se o governador de Ilhéus é o mesmo de Itabuna. Né? Porque Itabuna, Fernando arriscou todo o passado dele, o futuro, em nome dessa reviravolta, né? Um prefeito de direita apoiar o PT. Porque praticamente hoje, pela lógica cartesiana, o prefeito Fernando Gomes hoje é petista, né? Eu tô falando besteira. Mas ele faz a ressalva, ele diz só apoia Rui. Mas é meio complicado, né? Pois é, mas não recebeu nada. Quer dizer, eu acho que a aposta de Fernando é errado. Né? O que ele apostou? Que o governador ia trazer recursos para Itabuna e ele ia ficar isento de ter o desgaste, de ter que demitir as pessoas, aquela coisa toda. E o dinheiro está vindo para Ilhéus, só para o teatro, e não veio né? para Itabuna. Agora a questão da Embasa em Ilhéus é devido a isso, né? Lá é Embasa, é uma empresa estadual, né? E realmente a Embasa tem feito esse papel, não só Ilhéus, já fez em Conquista e Feira de Santana, né? A Embasa ganhou até prêmio na gestão passada, que era do Wagner, em função desse trabalho que fazia. Mas é tudo resolvível entre eles. Eles poderiam sentar e resolver esse problema, né? Mas eu acho que tem uma questão aí, quando você municipalizou a Embasa, né? A Embasa, ela não tem essa ligação com a Embasa para gerar verba de uma para outra. Aí teria que ser projeto federal, né, Rui? Como é? A Embasa não teria condições de receber recursos diretamente da Embasa, porque são empresas diferentes, né? Em Salvador, veja bem, uma coisa interessante, que pouca gente fez isso, mas na primeira gestão de Neto, ele trouxe o secretário de Finanças dele, veio de São Paulo. E esse cara fez uma coisa fantástica. O que ele fez? Ele criou uma empresa da Prefeitura de Salvador, onde ele colocou todos os títulos, né, todo o ativo e todo o passivo. E com isso, certo, ele tirou a responsabilidade direta do município com relação à sua inadimplência com o governo federal, tá certo? E hoje Salvador está bombando com essa fórmula que ele adotou, até porque naquele momento ele teve base política suficiente e avançou na questão da correção do IPTU de Salvador. Tanto é que fala-se hoje que ele tem 1 bilhão e 700 milhões em caixa. Aqui já houve uma questão de liminares, né? Na época do Azevedo, que nunca veio tanto dinheiro federal para Itabuna como veio naquela gestão. A gente não sabe onde foi colocado esse dinheiro, mas isso foi declarado publicamente. E foi numa medida assim, de cautelar, de liminares, né? Cada liminar custava 500 mil, mas o dinheiro vinha. Né? Na verdade, o que os municípios, isso ocorre muito, Barbosa. Veja bem, os municípios, a cada 4 anos, o governo federal faz a renegociação da dívida com os municípios. Não tem como, porque os municípios, o que ocorre? Eles, em regra, os pequenos municípios, eles recolhem o FGTS, o INSS do trabalhador, do servidor, mas não repassa isso de imediato à Receita Federal. Então fica um primeiro, segundo mês. No terceiro mês, se ele não paga aquelas 2 outras cotas, ele tem as suas verbas constitucionais retidas por conta disso. Então, eles estão sempre renovando essa dívida. Para poder o quê? Porque sem essa repactuação da dívida, eles não têm acesso à CNJ, que é a Certidão Nacional negativa, né? E para poder ter acesso a recursos estaduais e federais. Fora disso, quer dizer, é uma eterna. Então, agora, recentemente, eu soube que o município de Itabuna teve um bloqueio de 6 milhões. Né? Ou depois ele teve que pagar mais 6 milhões para poder pegar essa certidão para ter acesso a esses 20 milhões do teatro. Que não vieram de vez, né? Está vindo em parcela. Aos poucos, né? Então, em cada parcela, ele tem que apresentar uma certidão. Agora, vamos repetir aqui o que a gente fala, tem 2 anos falando, né? Se o prefeito Fernando Gomes tivesse chegado para 50% a folha, é isso que nós falamos aqui, ele teria uma economia de 75 milhões por ano.
que em 4 anos daria 300 bilhões de reais. Com esses 300 milhões daria para ele fazer toda a parte urbanística da cidade, quer dizer, boa parte, Recursos próprios. inclusive com saneamento. Então é bom que a gente diga isso aqui, que essas coisas, esse aperto não é só em função da economia do país, da desorganização tributária, também acho que mais da metade é por culpa dos gestores municipais e estaduais também. E agora, só para não deixar em branco, você falou de Neto, justamente Neto deu um show, né? Você vê que ninguém é completo. Falta ele coragem, né? Faltou coragem, né? É bom que a gente diga isso. Administrativamente, faltou coragem. Né? Nós vamos fazer um intervalo comercial, na volta vamos comentar sobre situações locais aqui, mais um pouquinho, vamos falar sobre o Cláudio Dourado, que saiu do Sestran, agora está indo para a DAB, a gente fala disso daqui a pouquinho. Estamos de volta em mais um bloco, o terceiro bloco do Alô Cidade Debate. Eu, Ronald Cálido de Rui Corrêa, estamos aqui para comentarmos alguns assuntos, né, da política, da nossa economia regional, estadual e nacional. Bom, a população brasileira clama por uma renovação no Congresso Nacional, ela quer novidade, ela quer saber quem é o novo de verdade, mas o que a gente tem visto aí é muito novo com retórica velha, né, com história antiga, com a prática da política antiga, né, de falsas promessas, de enganação, demagogia, pelo menos aqueles que estão aparecendo aí no cenário nacional para cargos eletivos a senadores, a deputados federais, estaduais. Aqui na nossa região, nós temos aí, segundo informações, mais de 30 candidatos, não é isso, Kleber? E, inclusive, candidatos ao Senado. Aqui de Itabuna nós temos alguns candidatos, como a gente já falou aqui, como Rafael Moreira, Samuca desistiu, né? Aí nós temos o Rafli Salume, que está aparecendo aí agora pelo um partido pequeno, mas ele diz que vai ser candidato e que tem chance de ganhar. Temos aí o candidato lá de Barro Preto, que é o Guilherme Galvão. O Guilherme, eu tive a oportunidade de conversar com ele, ele está vindo com aquele discurso sobre a CEPLAC, eu não sei se é o caminho, porque isso está muito batido, para mim já se tornou também uma retórica essa situação da CEPLAC, né? Todo mundo fala da CEPLAC, mas ninguém resolve nada para a CEPLAC. Enfim, o que é que esses candidatos, na opinião de vocês, podem obter do eleitor, desse eleitor desconfiado, desse eleitor que está aí querendo essa renovação? A região foi muito mal representada nos últimos anos, tanto é que não tem mais representação federal, estadual tem, mas não representa, porque não faz nada. Nós temos aí 2 deputados, Itabuna e Ilhéus, mas não representam essa cidade, essa região, porque nada trouxeram para cá de efetivo, né? Nada fizeram. E eu acho que o público está assim meio que decepcionado. Como esses novos candidatos podem conquistar, na opinião de vocês, esse eleitor que está desconfiado e que pode deixar a região sem nenhum representante de novo? Tem aquela história que nós falamos aqui nos programas passados, é que o Congresso inviabilizou a renovação. Né? O Congresso fez o milagre de fazer com que a população que não gosta deles tivesse que pagar para os reeleger. Né? Então, só quem vai receber dinheiro do fundo partidário são eles. Né? Então, é complicado. Você falou em Rafli, você falou em Guilherme, são bons candidatos, são boas pessoas, são pessoas da sociedade, independentes, cada um tem uma expertise em uma área. O Rafli é mais urbano, o Guilherme representa o produtor, é um cara ativo, entende do assunto, mas como que vai se eleger? Ninguém os conhece. Então, você sabe que para eleger um estadual, quantos votos, Rui? 40 mil? Depender da sigla, 40, no mínimo 40 mil votos. Não tem como, se não tiver uma superestrutura. Eu acho que a região só vai eleger mesmo o candidato, o Augusto Castro, que ele tem recursos próprios, já tem uma estrutura montada, é muito esperto para ser eleito, e pronto, e mais nada. E talvez o Bebeto também. O Bebeto de Ilhéus, né, que tem um sindicato que tem a sua estrutura ideológica que o acompanha, né? E mais ninguém. Aqui em Itabuna também, eu esqueci de falar, né, tem o Cosme Reis, que é professor, é pai do vereador, né? E tem o Cosme de Ilhéus, o Cosme Araújo de Ilhéus também, que está sendo muito cotado lá para deputado estadual, federal, né? Federal. E você me falava há pouco aqui, o Kleber ali também, que tem o Jorge Viano, senador. Ele é ex-deputado federal, né? Pela região. Que filiado ao PMDB. Que teve seu momento de fama, teve glória, grande prestígio no governo Sarney, né? É verdade. Ele tomou conta da CEPLAC, era muito inteligente, é muito trânsito.
mas naquela época ele era execrado porque era da direita, né? Então tinha esse problema. É. E aí, Rui? Olha, Barbosa... Você que já foi candidato a senador, inclusive, né? É verdade, é verdade. Até num bom momento, né? Quando eu disputei a senatória, foi realmente uma eleição que disputou Antônio Carlos depois do painel, Valdir, João Duval, Haroldo Lima, quer dizer, só peso pesado da política baiana naquele momento. É verdade. Agora, com relação aos nossos candidatos aí, infelizmente, né, eu não acho que vai acontecer nada de diferente. Eu acho que Augusto Castro, ele praticamente está reeleito, ele depois da debacle aqui da candidatura dele em 2016, ele aprofundou o trabalho dele lá pelo Sertão com o PSDB, implantando diretório, essa coisa toda. Ele é um deputado assistencialista, né? E uma outra pessoa que eu acho, pelas bases que tem, que não vai ter dificuldade de se eleger, é a Ângela, né? Infelizmente, com todas essas críticas que se faça com relação à sua atuação na Assembleia, até por acusações que há hoje na Justiça contra ela. Mas não vejo chance de nenhum outro, né, por conta exatamente da política, entendeu, Ronald? A política também não dá para você chegar e cair de paraquedas de um dia para outro sem uma forte proposta. A política também pressupõe organização em partido, participação na vida dos munícipes, nos municípios, essas coisas todas. Então eu não vejo com todos, embora com o Rafa é um rapaz de ótimo caráter, um cara muito sério, o Rafael também, pessoas de boa qualidade. Talvez Bebeto seja prejudicado nessa sua tentativa, porque Lídice, só restará a Lídice no PSB, a candidatura de federal. E lá, junto com ela, tem também a candidatura de Marcelo Nilo. Então, eu não acredito que o PSB tenha coeficiente eleitoral para eleger 3 deputados. Agora, Lídice e Marcelo seguramente serão eleitos deputados federais, né? Agora, de outro lado, Ilhéus, com essa perda de voto, de influência de Bebeto lá no seu eleitorado, talvez Cosme possa ter, Cosme Araújo, não, Cosme Araújo. Cosme Araújo, daqui é Cosme Reis. Exatamente, pode, se ele tiver aí uma boa performance entre 35 a 40 mil votos, eu acho que sim, ele pode ter uma chance no PDT, porque o PDT tem capacidade eleitoral de fazer 3 candidatos. Agora, tem também o Mangabeira, né? Tem o Mangabeira que está em plena campanha aí, que é muito forte em Itabuna, vai sair muito forte em Itabuna, mas ele não tem essa penetração no interior. Agora, eu gostaria de ver esses candidatos novos, pelo menos tendo um bom desempenho, para fazer com que você falou, Rui, eles comecem a ter um protagonismo na região. Que realmente você descer assim de paraquedas rapidamente, né, como é o caso deles, né, mas tem que começar. Então eu gostaria torço para que Rafle e o Guilherme tenham sucesso, né, porque eles merecem e seria uma boa para a política, uma renovação. Seria uma coisa diferente na política. O Guilherme tem um detalhe que a gente, né, como a eleição ainda presidencial, nesse caso, por exemplo, ele é aliado de Bolsonaro. Né? No caso de Bolsonaro, porque tem muita gente que está acreditando que Bolsonaro disparando, ele possa fazer uma bancada. Então, ele é militar e foi colega do Bolsonaro. Exatamente. Então ele está assim do ladinho ali das pessoas queridas do Bolsonaro. Não está descartado o Bolsonaro botar a mão na cabeça dele e dizer, esse aqui é meu candidato, e se efetivamente ele disparar, pode levar Agora, antes de terminar esse assunto, eu gostaria de ver a sua opinião, e você que foi assessor do Cláudio Dourado durante esse tempo todo, e eu vi a notícia aí de que o Cláudio Dourado vai assumir a DAB, por conta do apoio de Hollenberg, né? Hollenberg Pinto. Hollenberg Pinto. Então, como é que fica aí o apoio dele com o Sérgio Gomes? Vamos fazer o seguinte, deixa a Rui responder no próximo bloco, porque estamos na hora do intervalo. A gente volta já. Olá, amigos e amigas, assinantes, telespectadores da TVI, estamos de volta em mais um bloco aqui do programa Alô Cidade Debate. Eu, Barbosa Filho, Ronald Cálice, Rui Correia. Você que está assistindo pelas redes sociais, manda o seu alô, manda a sua mensagem, viu? A gente vai registrar aqui no programa ainda hoje. Já estamos fizinho, hein? Último bloco agora.
Vamos ver se tem mensagem aí que a gente vai registrar. Bom, responda aí, Rui, o que Ronald deixou no último bloco para você. Ô, Ronald, veja bem, eu não tenho tido, né, esses dias, não tenho conversado com o Cláudio. Agora, as informações que eu tenho é aquela que está na imprensa. Ele, quando saiu da secretaria, ele declarou à imprensa de que não abriria mão da coordenação da campanha de Sérgio, mas falou em Itabuna, né? Agora, que ia coordenar em Itabuna. Nesse caso aí, por exemplo, ele já dizia também que estava entre Rosenberg, Pinto e o filho do Ângelo Coronel, que ele chega a ser até parente do pessoal de Ângelo. Então, para estadual, lá em Bicuí, ele estava entre um e o outro. Agora, como agora essa notícia de que ele está assumindo a W, parece que ele fechou o acordo com o Rosenberg no sentido de apoiá-lo lá em Bicuí. Eu acho que é importante para Sérgio, não era o apoio de Cláudio aqui em Itabuna, né? A base eleitoral, onde ele é forte, é Bicuí. Então, para Sérgio, o importante é que esse apoio se desse em Bicuí. Em Itabuna, eu acho que tem pouco a somar. Agora, só para completar a minha opinião, tem o que está por trás das declarações e das notícias, né? Eu acho que o Cláudio fez um bom trabalho, eu acompanhei mais ou menos, fez um bom trabalho, né, foi honesto e foi colocado e foi dispensado. Então isso deve gerar um certo desapontamento por parte dele, né? Então eu acho que ele não saiu assim tão satisfeito. Só para deixar claro isso. Ok. Bom, ontem o Instituto, né, o IBOP, divulgou uma pesquisa quanto ao mandato aí do Michel Temer, mais uma vez. Vamos ver como foi a avaliação nessa pesquisa do IBOP, divulgada ontem aí no Brasil. O Temer caiu ainda mais. Em dezembro, né, de 2017, ele tinha 6, foi para 5 em março desse ano e agora está com 4% de bom e ótimo. No regular, em dezembro, né, ele tinha 19, subiu a 21 em março desse ano e agora caiu para 16. E no péssimo e ruim, ele tinha 74, foi a 72 e subiu agora para 79. Então não pode ter avaliação pior do que essa, né, Rony? E é estranho o que está acontecendo. Você vê que realmente é um recorde do recorde. Acho que nunca no Brasil ninguém foi tão, pelo menos estatisticamente, odiado como o Temer. Agora a gente não vê isso se transformar em resposta da população. Você vê que a Dilma, por muito menos, acho que Dilma chegou a conta aí, 60, não sei, né? Dilma, uma parte do Brasil se mobilizou, segundo milhões na Avenida Paulista, e você vê que todo mundo diz que não gosta do Temer, mas você não vê nenhuma reação pública contra o Temer, né? Mas talvez porque sabe que o governo dele é provisório, que ele vai sair mesmo, e, né, falta pouco tempo, né? Eu duvido muito disso. Tem alguma coisa aí que a gente não consegue talvez ler, um sociólogo saiba destrinchar isso, mas que é estranho verdade. Eu acho, só para fechar minha participação, mas eu acho que é uma incompreensão. É como você disse, a sociologia tem que buscar uma explicação para isso, porque veja bem, a situação em que Temer pegou o Brasil, na situação que o Brasil está agora, certo? De governabilidade, de inflação contida, né? Com todas essas dificuldades, eu não consigo entender... Reserva 300 bilhões de dólares. A reserva aumentou mais ainda, a reserva externa, do dinheiro externo. O crescimento estava previsto para -2, já estava em 2, agora caiu um pouco, agora, né, em função da greve mas dos caminhoneiros. situações absolutamente que não foram criadas por ele. Então, eu acho que é uma certa incompreensão, porque no sentido da governabilidade, ele conseguiu tirar o país do abismo. Isso é fato e é inconteste, né? Agora, eu não consigo compreender como é que é uma avaliação tão ruim. E justiça ele faça, é um sobrevivente, né? Porque sobreviver, a gente sabe dos defeitos dele, que não são poucos, mas sobreviver ao que ele está sobrevivendo é só mesmo um cara do PMDB, né? Uma raposa velha do PMDB para sobreviver. Eu não sei nem como é que um cara como ele dorme, né? Imagina, ele dorme e ainda leva esse país de qualquer jeito, mas ele leva. Agora, eu acho que essas notícias também do envolvimento dele na questão do Porto de Santos, né, daquela maracutaia toda, não foi provado nada ainda, mas está sendo investigado, eu acho que isso também contribui para esse desgaste na pesquisa, né? Claro. Claro, mas é que tá, né? Porque isso não acontece com o maior ladrão de todos, que tem 40% ainda de intenção de voto.
Aí é que, É isso aí é que que tem que é. entrar o sociólogo dentro para explicar essa coisa. Exatamente. Ou então, Essas ou então pai de contradições, santo, né? Um sociólogo ou um pai de santo. E- Eu acho que talvez Zé Ronaldo tenha razão, né? Ideia de procurar o centro espírita. E no próximo, bom, a gente está encerrando o programa, mas o que pode acontecer no próximo mês, com a volta do Supremo Tribunal lá, né, do recesso, é colocar o Lula de novo na disputa das eleições, porque tudo indica que Lula vai ser liberado e vai recorrer também com a inelegibilidade, e aí a gente pode ter esse fenômeno ainda maior, né? Mas o Lula ser presidente do para ele Brasil. ser candidato, ele teria que estar registrado até o dia 15 de agosto. Mas até lá... Mas é impossível. Impossível porque tem Em o agosto, recesso. volta no dia 5 o recesso. Então, Ele teria só 10 dias. 10 dias para ela pautar essa agenda do Senado, do STF. Não sei não, viu? No Brasil, quando esse povo quer, tudo é E possível. a gente não falou de Copa, né? No próximo programa. A gente nem falou da Copa, Se o né? Brasil tiver ainda, né? Eu espero Eu que espero esteja. que esteja. E vai passar pelo México, sim. Ó, um abraço a todos, obrigado por você que assistiu na rede social. Não recebi aqui nenhuma mensagem na nossa mesa aqui, não sei se enviaram, mas se enviou, eu fico para o próximo programa. Até lá e um abraço.